Olá, boa noite a todos. Boa É um noite. prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Eduardo Mota, pelo convite, Fábio Andretti. E essa é a primeira de muitas, a gente espera, de videoaulas que podem ser transformadas em lives, que a ABOD, através do nosso diretor científico, Eduardo Mota, está desenvolvendo. E para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, que são feras aí na parte de educação e transmissão de conhecimentos. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês também. Então, Fábio, qual é o objetivo da nossa aula hoje? Então, como nós temos em parceria com a BOD o Anuário de Odontologia Digital, nós estamos aqui hoje para falar sobre o primeiro capítulo do volume 2, chamado Atualização Científica para a Prática com Sistemas CAD/CAM, que a gente teve o prazer da participação do professor Eduardo Mota, divulgando pesquisas e estudos que ele vem fazendo com sua equipe de pós-graduação e outros alunos na área de pesquisa para CAD/CAM. E eu queria rapidamente passar a primeira pergunta, professor Eduardo, para Vamos valorizar lá. aqui o nosso tempo, né? Na sua opinião, quais as diferenças entre os materiais convencionais e os materiais em blocos para sistemas CAD/CAM? Muito bem. Essas perguntas, Fábio, tu selecionou baseado nos questionamentos, né, dos leitores. Eu acredito que a gente vai conseguir Exatamente. nessa nossa conversa resumir e tentar sintetizar de uma forma ao vivo para que eles possam entender melhor, a gente cada vez se aproximar mais dos leitores. Então tá, Exato. vamos para a nossa pergunta. Para isso, Fábio, eu vou postar aqui, vou publicar alguns artigos para que a gente possa fazer essas respostas aí. Então eu quero citar Joia. o nosso primeiro artigo desse nosso evento. É um artigo de 2006, um artigo tradicional do Giordano. E o que ele observou na época? Que a confiabilidade dos materiais para CAD/CAM são constantemente desenvolvidos e eles têm grande reprodutibilidade devido ao processo de produção deles. O que isso significa? Que dois materiais da mesma série, tipo cerâmica feldspática ou mesmo de silicato de lítio, quando em duas apresentações, ou em pó líquido, pastilha ou CAD/CAM, em média, o material de CAD/CAM tem propriedades mecânicas superiores pela forma de fabricação. Então, isso é a primeira evidência científica, né, que nos mostra que as apresentações em blocos têm propriedades mecânicas superiores. E a segunda conclusão dele diz o seguinte: então, devido a essa melhora das propriedades mecânicas inerentes pelo fato dele vir em bloco, permitiu a gente começar isso, é um artigo de 2006, a trabalhar com restaurações de contorno total, monolíticas, né? E nos dando a longo prazo um sucesso clínico. Perfeito. Esse segundo artigo aqui mostra então que os avanços na tecnologia CAD/CAM levaram então mais desenvolvimento tanto estético quanto das propriedades mecânicas desses nossos blocos, dos nossos materiais, cada vez melhorando mais a resistência, a estética, precisão, né, a confiabilidade da união. E o campo então das cerâmicas vai se desenvolvendo cada vez mais para desenvolver esses materiais que durem a longo prazo. Para isso, eu quero chamar a atenção para esse outro artigo aqui. É um artigo com 27 anos de acompanhamento clínico longitudinal de restaurações feitas em CAD/CAM. Então, na época, o professor Otto, que escreveu esse artigo, ele usava o sistema CEREC 1 e o sistema cerâmico que ele tinha era cerâmica feldspática. Olha que interessante. Depois de 27 anos de acompanhamento clínico, ele teve 87,5% de sobrevida. Nossa, isso é considerado um padrão ouro hoje em dia. Qualquer sistema restaurador, por exemplo, na época o amálgama, hoje as resinas compostas, a sua durabilidade clínica já nos leva a esse tipo de durabilidade. Então hoje a gente pode afirmar que restaurações cerâmicas de feldspato, né, vão ter uma durabilidade de 87% em 20 anos. E aqui a gente pode tirar duas conclusões. A primeira, será que a gente precisa de materiais melhores? Por exemplo, lendo esse artigo, se eu sei que as minhas cerâmicas feldspáticas tradicionais duram todo esse tempo,
A resposta está no seguinte: nem sempre nós vamos conseguir colocar esses materiais em condições ideais, aquelas condições indicadas pelo fabricante, que a gente chama de indicação on-label. O que é indicação on-label? Aquela limitação de 2 milímetros de altura da cúspide, no mínimo 1,5 milímetro de espaçamento cervical. Então, em muitos casos clínicos, isso não é permitido. Então, algumas cerâmicas vão precisar ser desenvolvidas, e nós já temos, obviamente, isso, para compensar essas limitações off-label e aumentando as suas propriedades mecânicas, permitindo preparos mais conservadores ou casos desafiadores onde a gente não tem esses espaços, né? Mas, de qualquer forma, se nós entendermos esse artigo do Otto, 27 anos de acompanhamento com 87% de durabilidade, nós temos um material com alta qualidade. Então, você quer dizer que a tua preferência em condições de espaços ideais é porcelana feldspática? Perfeito, perfeito. Por exemplo, se lançarem hoje uma cerâmica teórica, né, com resistência mecânica muito elevada, será que já é para sair usando? Eu acredito que não. A gente precisa desses estudos longitudinais de acompanhamento para ter a certeza, né? Nós estamos agora vivendo esse período de pandemia, tanto se fala em evidência científica, né, estudos clínicos, então nós vamos ter que esperar os estudos clínicos. Hoje, os mais antigos são sobre feldspato. Eles são, então, por enquanto, os materiais mais descritos na literatura e com mais segurança clínica. Obviamente, depois o de silicato de lítio historicamente chegou, em breve nós já vamos ter estudos de acompanhamento clínico. Mas se nós falarmos, por exemplo, no silicato de lítio reforçado por zircônia, é um material relativamente novo. Nós não vamos ter um acompanhamento tão distante. Então, vai depender ainda de muito tempo para a gente começar a aumentar as indicações desses materiais. Por enquanto, o mais seguro, por incrível que pareça, é o nosso super feldspato. Em casos off-label, as cerâmicas como o de silicato de lítio ou até a zircônia também são muito bem indicadas. Tranquilo até o momento? Legal, perfeito. Vamos para a próxima pergunta aqui. Professor, então, após fresar, uma pergunta que é muito feita é essa: se é possível simplesmente maquiar quando for necessário e polir? Legal. Para fazer essa resposta também, vou postar alguns artigos, alguns casos. Vamos a esse caso teórico aqui, é um caso clínico meu, uma coroa reforçada por leucita, o Emprescad Multi, o aspecto dessa coroa recém-usinada. Veja nas duas microscopias o aspecto que essa superfície fica. Aqui nós temos duas microscopias, a de força atômica, que é a colorida, que mostra em 3 dimensões aqueles picos e vales, os efeitos do diamante sobre a superfície da leucita, e na microscopia em tons de cinza é a microscopia tradicional eletrônica de varredura. Então existe um efeito significativo, né, aumentando a rugosidade quando as nossas peças são fresadas. Então isso é a primeira evidência, ok? Mas olha que interessante, se nós fizermos a sequência de polimento, aqui é leucita, então ele usa uma sequência de borrachas da IVE, azul, rosa e branca, e depois o pelo de cabra em pasta diamantada. A gente já vai ver que a peça já tem um aspecto maior de brilho, e tanto nas microscopias ainda tem alguns arranhões, mas já não tem aqueles picos e vales evidentes. Interessante, né? Agora, se além do polimento mecânico, nós fizermos pintura e glaze, nós vamos olhar nas microscopias maior lisura de superfície ainda, ok? Ok. Agora vamos ver os resultados, o que esses efeitos ou mecânicos ou de glaze vão acontecer nos diferentes materiais de CAD/CAM. Vamos entender esse gráfico aí. O grupo de pesquisa da PUC, orientado por mim, testou a cerâmica feldspática, a cerâmica reforçada por leucita, o de silicato de lítio, o silicato de lítio reforçada por zircônia, que é o Suprinit ou o Celtra Duo, a nanocerâmica, que é o Lava Ultimate, e a cerâmica híbrida, o Enamic da Vita, ok? Todos esses materiais, lá no chamado baseline, que é como eles vêm da fábrica, são lisos por natureza, que nem o Jordano falou, né? Então os materiais, como vêm em bloco, eles vêm livres de porosidade e nas suas melhores propriedades mecânicas. Todos os materiais, quando são submetidos à usinagem, nós vamos ver no centro do gráfico um pico do aumento da rugosidade. Concorda?
Concordo. Isso. Vai ficar mais áspero porque passou Mais pela ácido. fresagem, né? Exatamente. E veja que é acima de 1,5 micrômetros. Acima de 1 micrômetro, a nossa língua já percebe essa rugosidade. Vamos fazer o polimento mecânico desses materiais. E aqui nós vamos ter dois efeitos diferentes. A cerâmica feldspática, a leucita, a nanocerâmica e a cerâmica híbrida, depois que foram polidos mecanicamente, obtiveram a mesma rugosidade inicial, ou seja, voltaram a ser lisos como disse o fabricante. Agora, o disilicato de lítio, que é o nosso IMAXCAD, e o silicato de lítio reforçado por zircônia, o polimento mecânico chegou a reduzir sim a rugosidade, mas não retornou à lisura original. Foi necessário o glaze. Último ponto do gráfico, olha lá, quando ali o vermelho e o laranja, né, que é o disilicato de lítio e o silicato de lítio reforçado por zircônia, após o glaze, houve então ainda mais lisura dessa superfície. O que eu posso concluir com isso? Que aquelas cerâmicas que já vêm sinterizadas de fábrica, como a feldspática e a leucita, a nanocerâmica ou a cerâmica híbrida, apenas o acabamento e o polimento mecânico é suficiente. O disilicato de lítio e o silicato de lítio reforçado por zircônia precisam mandatoriamente de glaze. Entendido? Entendido. Interessante que nos grupos ali tanto do silicato de lítio reforçado com zircônia, pode voltar lá no gráfico? Claro, volto sim. Interessante que nos grupos ali, tanto no de silicato de lítio reforçado com zircônia, como no grupo de silicato de lítio, baixou bastante o valor, mas apesar de não ter voltado aos valores iniciais, ficou abaixo de 1 micra, né? Isso. Ainda mas não voltou à condição ideal. Original. Então, um resumo rápido desse gráfico diz o seguinte: cerâmicas que são pré-sinterizadas, apenas polimento mecânico, tipo feldspato, leucita, a nanocerâmica, que não é uma cerâmica, é uma resina composta, e a cerâmica híbrida. O silicato de lítio reforçado por zircônia e o disilicato precisam de glaze. Vamos tentar entender por que eles precisam de glaze. Vamos para o próximo slide aqui. Olha que interessante essa sequência. Aqui tem um exemplo de um laminado de silicato de lítio, o IMAXCAD, que foi polido mecanicamente com aquelas borrachas da edenta indicado do fabricante. A microscopia de cima mostra ela polida, e a microscopia de baixo glaseada. Tu consegue perceber perfurações na superfície? Pontos cinzas, pontos pretos, né? Isso. Então, isso é um efeito que acontece apenas no disilicato de lítio para CAD/CAM. Não acontece no injetado. Isso aí é o efeito das fresas de usinagem removendo o metasilicato de lítio lá no bloco, naquela fase azul, entende? A fresa faz o arrancamento desses cristais. Quando esse mesmo material de silicato de lítio é injetado, aquele material na forma plástica derretida permite o crescimento cristalino durante o processo de injeção, impedindo que eles se percam no processo. Aqui, durante o processo de usinagem, promove esse arrancamento, aumentando a rugosidade, e o polimento mecânico é incapaz de selar essas perfurações. Então, aqui é uma boa justificativa para o selamento dessa superfície. E olha que interessante, eu vou parar aqui rapidamente a resposta. O Celtra Duo, por exemplo, ele é um silicato de lítio reforçado por zircônia. Ele tem duas propriedades mecânicas, uma só polida e uma glaseada. Veja que quando é aplicado o glaze, aumenta a resistência mecânica do Celtra Duo. Por que isso? Todos esses materiais que eu te descrevi são materiais que se comportam como vidro, né? Sim. E o vidro, quando ele tem arranhões ou trincas, tem uma tendência à propagação dessas trincas e vir a fraturar. Por exemplo, como a gente corta o vidro no dia a dia, quem tem essa experiência? Ninguém usa uma serra no vidro. Se promove um arranhão, o vidraceiro faz um arranhão, uma tensão flexural, o vidro simplesmente se separa, se quebra, né? Então, inclusive com um instrumento de diamante, né? Exatamente o que a nossa fresadora está fazendo, Fábio. Ela está fazendo pequenos arranhões, ela está causando picos e vales, fazendo arrancamento desses cristais. Quando isso for submetido a tensões complexas na boca, a tendência dessas pequenas trincas se abrir.
Então, colocando o glaze, há uma redução significativa e um aumento, portanto, da resistência final. Entendido? Entendido. Na Entendido. verdade, pode Pegando falar. um gancho aí, poderia fazer a cristalização já com glaze. Ajudaria um Per- passo a menos aí, Perfeito, se fosse o perfeito. caso. E, Bicalho, tu tens uma experiência com o IMAX CAD. Não são todos os fornos ou em qualquer forno eu posso fazer cristalização e glaze? Tem alguma especificação? Qual é a tua opinião? Você pode usar qualquer forno Tá. para fazer cristalização, mas tem que fazer uma calibragem desse forno. Ah, legal. Alguns alunos Exato. aí tentam usar fornos mais baratos, e aí tem que fazer testes primeiro para aferir o glaze. Legal. Se sair muito opaco, esse glaze precisa aumentar uns 10 graus a temperatura. Se sair muito polido, muito parecendo aquele pêssego em calda, aí tem que baixar uns 10 graus e vai calibrando o forno. Depois que tiver calibrado, você pode usar qualquer forno. Show. Mas Eu queria voltar para a última figura que tu mostraste, onde perde os cristais, e te fazer uma pergunta. Na verdade, você não está dizendo que essa perda de cristal leva a um material inferior, mas que a gente tem que tomar muito cuidado em ter a fresadora devidamente calibrada e sempre usar instrumentos de boa qualidade. É isso, professor? Perfeito. Vou voltar aqui para a nossa discussão. Sim. Olha só, na verdade é um fenômeno há pouco tempo descrito, porque até alguns anos atrás nós tínhamos o disilicato de lítio injetado, com inúmeros estudos, conhecimento do seu comportamento perto do ácido fluorídrico, suas temperaturas de queima. A matriz é muito semelhante, porém a forma de crescimento cristalino é diferente. Lá no IMAX injetado, aquela lava vulcânica que vai sendo injetada dentro do refratário, ela permite um crescimento maior dos cristais. Tem liberdade, né? Tem liberdade. Até pelo estado físico do material. Exatamente. Lá, né? Então essa liberdade permite cristais maiores que se entrelaçam mais. E se nós formos fazer uma pequena observação, o IMAX, o disilicato de lítio injetado, tem propriedades mecânicas ligeiramente superiores ao IMAX CAD, por causa desse crescimento cristalino. Isso é a primeira diferença do mesmo material em duas apresentações, ok? E a segunda diferença é essa. O IMAX injetado, não há nenhum diamante removendo esses cristais. Já no CAD, obviamente, é o diamante arrancando cristais, causando essas perfurações longas, que reduz a propriedade mecânica e mantém a rugosidade superficial. Por isso, na minha opinião, é mandatório o glaze para esse material. E como disse o professor Bicalho, é possível sim fazer cristalização com glaze simultâneo. Ok? Interessante principalmente nesses casos minimamente invasivos, né? Laminados, é muito importante fazer essa cobertura com glaze. Sim, eu me preocupa muito e eu gostaria de expandir a nossa discussão sobre os pilares, as soluções sobre implante. Já li alguns artigos, já ouvi algumas opções e não é o objetivo da nossa aula de hoje, evitando o glaze nessas regiões que ficam subgengivais na área crítica, né? Por enquanto, na minha opinião, é mandatório sim a aplicação do glaze, porque essas perfurações, obviamente, e não é uma resposta científica, mas provavelmente vão levar a um acúmulo bacteriano. Então, são perguntas que nós vamos acabar com o tempo descrevendo. Pode falar, Fábio. Por coincidência, eu acabei de traduzir o livro do Thomas Linkevicius, o Perda Zero, o conceito Perda Zero. E ele defende, por razões biológicas, não utilizar a glaze na área subcrítica, ali na área subgengival, aliás, né, na área crítica. E em quais cerâmicas? Somente zircônia. E mesmo assim, ele defende um ultrapolimento, segundo ele. Um polimento super caprichado. Mecânico da zircônia. Para não poder usar o glaze devido a razões biológicas exclusivamente. Interessante. Óbvio, a gente sabe que a zircônia dessa nossa gama de materiais é o mais biocompatível, né? E evitar o vidro lá embaixo. Então, mais uma pergunta a ser feita, né? E depois, mais adiante do curso, a gente vai falar sobre as futuras pesquisas. E
essa é uma pesquisa que tem que ser feita no curto prazo. Vamos voltar lá para nossas perguntas? Isso só demonstra a relevância disso aqui que a gente está querendo levar para você. Como é importante ter alguém que pague o preço de fazer as pesquisas e a gente está atento e ler essas pesquisas. Para não confiar simplesmente numa informação vendida por um fabricante, né? Tu sabe, indo para a próxima pergunta. Bom, eu vou postar aqui. O design digital das restaurações pode eliminar eventuais intervenções nas etapas de acabamento e polimento? Ou seja, as pessoas me perguntam, eu desenho, capricho no design lá da peça, faço com detalhes de anatomia e de morfologia superficial. Eu necessariamente vou conseguir isso na fresagem? Ou eu vou precisar de novo fazer acabamento e polimento para obter essa textura? Joia, vou te responder também citando artigos aqui. Joia. Esse artigo da Clinical Oral Investigation, ela fala sobre a capacidade de reprodução do CAD daquele desenho feito no CAM. É isso, né? O quanto a minha fresadora consegue reproduzir aquilo que eu desenhei. Perfeito, exatamente isso. Ele comparou uma fresadora de 5 eixos, chamada Coritec, uma fresadora de 4 eixos, que é a nossa MCXL, uma outra fresadora MCXL utilizando as fresas Extra Fine, e uma fresadora de 5 eixos, a Inlab MCX5. Entendido esses 4 fresadoras, né? Joia. Duas fresadoras de 4 eixos contra 2 de 5 eixos. De 5 eixos. E uma de 4 eixos usando fresas extra finas para um acabamento supostamente melhor. Olha a conclusão dele. Dentro das limitações do presente estudo, pode-se concluir que as fresadoras de 5 eixos apresentaram maior reprodutibilidade. Ok? Que é a tua pergunta. Então, se eu usar uma fresadora de 5 eixos, em média, vai sair aquilo que eu desenhei. Mas olha que interessante. Uma fresadora MCXL com fresas extra finas mostraram resultados similares e bons em relação àquelas de 5 eixos. Então, se eu sou um usuário de Serec e tenho uma fresadora MCXL e usar as fresas Extra Fine nesse artigo, nesse momento, me diz que eu vou ter a mesma reprodutibilidade. Então, respondendo os colegas, eu vou voltar aqui para a nossa discussão. Para os nossos colegas, se eu tenho uma fresadora de 4 eixos e usar as fresas Extra Fine, eu vou ter então uma boa reprodutibilidade, ok? Claro que não é o único fator, né, de fresagem, mas é um fator importantíssimo, né? Saber que eu posso usar uma broca extra fina, uma broca EF, e poder otimizar todo o meu tempo que eu gastei que eu investi, na verdade, né, para fazer a morfologia da peça, né? Exato, esse ponto aí. Então eu gasto um pouco mais de tempo de fresagem, ela vai reproduzir aquilo que eu desenhei para não ter eventos posteriores à fresagem, né? Vamos ver. Só um minutinho. Claro, uma outra possibilidade, Mota, é você caprichar mais no seu projeto, fazer uma cópia biogenérica com uma gama de STL bem rica, e você usar isso no Inlab, você consegue uma reprodução muito melhor na fresagem. Às vezes nem precisa tanto usar as brocas EF, mas você precisa de um bom projeto. Então, através de uma biblioteca digital STL. Então, respondendo aquela pergunta do Fábio ali, para ter uma boa reprodução do desenho até a fresagem, a gente então sugere um STL de boa qualidade, uma fresadora de 5 eixos ou uma fresadora de 4 eixos com fresas Extra Fine. Eu acho que é uma boa resposta, né? Eu incluiria também a inclinação da restauração no bloco, né? Claro. Que pode favorecer a tua fresagem ou não, né? Claro. Mas eu acho que de todos os fatores, os mais importantes são esses dois que vocês alencaram aqui hoje. Jóia. Eu quero citar mais um artigo. A questão do eixo facilita melhor adaptação, né? Claro. Às vezes você perde um bloco, mas você tem uma adaptação melhor. E, obviamente, vai gastar menos tempo em termos de adaptação. Hoje nem se justifica mais com essa tecnologia ter que gastar tempo em adaptação, né? Mas faz parte da curva de aprendizado. Deixa eu mostrar um outro artigo para vocês aqui. Joia. Olha que interessante, de um colega nosso, super ativo na associação, o Dr. Leandro Passos,
E esse artigo ele publicou em 2018 sobre o efeito das pós-usinagens, daquelas reanatomizações após a usinagem na resistência de coroas de Cadicam. Ele pegou diferentes materiais aqui, a cerâmica feldspática, que é o Mark II, a leucita, que é o Empress, o IMEX, que é o de silicato, e o Suprinit, que é o silicato. Vejam que sempre o grupo controle, aquele que foi apenas usinado, possui resistência mecânica superior. Todos aqueles grupos que receberam uma nova anatomia posterior, anatomia manual adicional, houve uma redução da resistência para todos os materiais. Voltando àquela explicação do efeito, né, dos arranhões no vidro. Então nós deveríamos evitar, né, pós-procedimentos, pós-usinagem, né, partir por polimento, como a gente discutiu na pergunta anterior, ou glaze, e dedicar então essa anatomia, como a gente discutiu há pouco, para a fresadora fazer e evitar ações de pós-usinagem. Ok, entendido? Pode voltar ao gráfico um instante, doutor? Claro. Notem aí, gente, que quando esses quadrados violetas não coincidem lateralmente, significa que a diferença foi significativa. E os únicos dois quadrados que coincidem horizontalmente são os do grupo Suprinit. Isso. Ou seja, tem uma diferença, mas ela não é tão significativa para o Suprinit. Para o restante, a diferença é gigantesca, né? Exatamente, mas mesmo para o Suprinit, estatisticamente, houve uma redução da média ali. Por causa do desvio padrão que ficou enorme. Exatamente. Daí já é uma discussão científica, filosófica e estatística da nossa parte. Mas o efeito global, a gente pode entender que uma ação de reanatomização pode levar, então, para uma redução de resistência da... Na tua opinião, isso está proibindo a reanatomização ou está dizendo que tem que ser muito cuidadosa? Ou ela pode ser feita após cimentação, por exemplo? Olha, pós-cimentação eu não tenho essa resposta, tá? Se a gente pensar lá no CEREC 1, era assim que funcionava, né? Se cimentava e depois se dava anatomia. Minha opinião é o seguinte, temos que usar os melhores recursos que as nossas fresadoras têm. Como o professor Bicalho falou há pouco, um STL de boa qualidade, uma fresadora com extra fine ou 5 eixos, na minha opinião, é o suficiente. Hoje elas nos entregam com uma riqueza de texturas, que às vezes até uma má habilidade de acabamento e polimento ou espessura de glaze pode apagar essa textura, essa microanatomia. Né? É verdade. Então, não que seja proibido, mas porque uma etapa adicional, como a gente falou há pouco, vamos economizar o tempo pós-usinagem, né? Fazendo uma usinagem de melhor qualidade. Ou seja, a única economia que a gente não pode ter no CEREC ou num sistema digital é tempo para fazer o design das peças. Né? Design, exatamente. Então, é a única economia que não devemos ter. Exatamente. Vamos para a próxima pergunta? Infelizmente, a gente está chegando no final e eu quero fazer a última pergunta, que é uma das mais frequentemente feitas. Para onde está se encaminhando a ciência, todo o conhecimento produzido do CAD/CAM aplicado à odontologia? Quais são as novidades? O que tu poderia nos contar, professor? Joia, excelente pergunta, Fábio. E para entender o futuro, eu quero convidar vocês a estudar o passado. Vamos ver esse gráfico aqui. Eu fiz um levantamento de pesquisas com o termo CEREC ao longo dos anos. Veja nessas barras laranja que os estudos eles vêm aumentando levemente ao longo dos anos, não passando de 15 a 20 estudos. Mas quando eu analiso o termo CAD/CAM aplicado à odontologia, a partir do ano 2000 há uma separação, há um aumento significativo muito maior de estudos sobre CAD/CAM aplicado à odontologia em relação ao CEREC. Veja que houve então uma dicotomia, né, desses estudos. O CEREC no início... eu tirei o gráfico ali. No início, todas as pesquisas de CAD/CAM sinônimo era CEREC, né? E a partir de um determinado momento começou a se separar CEREC de sinônimo de CAD/CAM e outras áreas como cirurgia, como ortodontia, né? Começaram a pesquisar o CAD/CAM. Professor, pode botar de novo o gráfico? Ele vai correndo a animação aqui. Sim, sem problema. E eu acho também uma coisa muito interessante, mostra, na verdade, a hegemonia que a Dentsply Sirona, na época Sirona, tinha,
Siemens, depois Sirona, e depois Dentsply Sirona tinha, até o ano 2000 e pouco. Por quê? Até 2003, 2004, porque era o único sistema de escaneamento intraoral que existia, né? E depois, à medida que foram surgindo o consórcio D4D, que depois virou E4D, e hoje Plâmica, e depois surgiu o scanner da 3M e outros scanners, e o scanner da Trishape em 2009, 2010, é que disparou essa loucura de quantidade de estudos, né, doutor? Isso. E aqui agora eu chamo o professor Bicalho para complementar essa resposta, porque veja que a própria história da entidade, inicialmente, tinha vínculo com o SEREC, né? E veja que a própria pesquisa, Bicalho, por favor. Realmente, o grupo, né, começou realmente a gente começou com a dificuldade que a gente tinha. Eram poucos usuários e muita dificuldade para desenvolver os casos, né? Então, a gente só tinha basicamente no Brasil o SEREC, e começou como Liga SEREC, e hoje é a Associação Brasileira de Odontologia Digital. E estamos no nosso 6º evento, né, que será em Fortaleza, e muito bem representado por várias empresas, e vai estar lá. Voltando aí ao tema, Mota, eu acho que tem muita coisa surgindo, só complementando aí o que vocês falaram, tanto na área de materiais, como também na área de diagnóstico, a integração do diagnóstico 3D com o scan de boca, tem muita coisa boa surgindo aí, e eu tenho trabalhado nessa área também. Sabe que tem uma nova terminologia para explicar isso, né? Se chama CAI. Nós temos o CAD, o CAM e o CAI, né? O Computer Assisted Imaging, para fazer esses desenhos, planejamentos cirúrgicos. Então, na verdade, em breve os cursos serão de CAD, CAM, CAI, né? Mais uma sigla. Alguns, na verdade, incluem inclusive os scanners dentro do CAI, né? Computer Assisted Imaging. Que toda forma de aquisição ou tratamento de imagem cai dentro do CAI, né? Com perdão da redundância do trocadilho. Mas podemos sugerir, e eu quero convidar os que estão nos assistindo através depois das redes sociais, sugerir outros temas como esse que tu abordaste agora, do planejamento associado ao CAD/CAM. Então, as perguntas, na verdade, elas são feitas numa velocidade muito maior que as respostas podem ser escritas, né? Hoje em dia, um usuário, um leitor faz uma pergunta, como a gente fez há pouco tempo, se o procedimento após a cimentação interfere. Para a gente poder te responder, Fábio, eu levaria 2 a 3 anos, né? Passar projetos, bolsistas de mestrado e doutorado para chegar nessa resposta. Então, o público hoje ele está ávido por respostas. O problema é que as respostas a gente não vem com uma boa qualidade, elas vêm apenas por opinião, e eu espero que o público tenha então discernimento, análise crítica, com base científica para as suas decisões. Eu quero só postar, antes de a gente fazer a finalização, o futuro, a questão de pesquisas para o futuro. E eu quero chamar a atenção até para os próximos cursos como esses aqui da ABOD. São 2 temas que estão crescendo muito entre os usuários: a usinagem de pinos de fibra de vidro, né, e a utilização das impressoras 3D. São propriedades mecânicas totalmente novas, aplicações totalmente novas, principalmente a impressão 3D está se difundindo nos nossos consultórios, e esses materiais a gente não conhece direito ainda, tem pouca publicação, e surpreendentemente os resultados iniciais vêm mostrando materiais com propriedades mecânicas até inferiores à resina acrílica autopolimerizável. Então ainda tem um caminho longo de pesquisa e desenvolvimento, e em breve, nas próximas edições do anuário, espero estar levando esse tipo de resposta do grupo de pesquisa para os usuários. Eu quero agradecer muito a entidade, em nome do seu presidente, Rodrigo Bicalho, ao esforço do Fábio, de a gente conseguir transformar o livro em um evento online e digital. Então o livro deixa de ser apenas uma impressão e agora se torna informação digital, o que fecha muito com a entidade. Então eu quero agradecer a participação de todos, a oportunidade. Espero que essa conversa, essa dinâmica aconteça na nossa entidade com uma frequência. Obrigado a todos. Eu quero aproveitar para enfatizar que esse conteúdo vai estar disponível no canal do YouTube da Associação Brasileira de Odontologia Digital.
e também nos outros canais digitais, meu, do professor Eduardo Mota, de todos nós, tá ok? Eu também gostaria de agradecer ao professor Mota, professor Fábio Andretti, pelo excelente trabalho desenvolvido. Sei que foi árduo e perguntas podem ser respondidas agora no final, desde que essa videoaula seja transmitida pelo YouTube, seja transmitida pelo Instagram. Esse será o nosso próximo passo. Pode comentar aí abaixo que a gente, assistindo essa aula, poderá comentar também. Muito obrigado a todos, parabéns pelo trabalho. Boa noite. Obrigado, boa noite.